Os militares russos mataram pelo menos 28 pessoas e feriram outras 213 ao atingir a Ucrânia com mísseis da Coreia do Norte em 2024, informou o gabinete do procurador-geral da Ucrânia. Ao mesmo tempo, todos os componentes eletrônicos dos mísseis balísticos norte-coreanos KN-23 são de fabricação ocidental. Estes são os restos do corpo do míssil. Todo o material é estrangeiro. Não há nada coreano, apenas o metal que enferruja rapidamente. Cerca de 70% dos componentes são fabricados nos Estados Unidos, disse um funcionário da inteligência ucraniana à CNN, sob condição de anonimato. Além disso, a RPDC utiliza peças fabricadas na Alemanha e na Suíça. Os microchips são originários principalmente dos Estados Unidos, e o país de fabricação pode ser a China, a Malásia ou Taiwan. Mas a sede fica nos Estados Unidos. Todos os indícios apontam para o fato de Pyongyang importar componentes ocidentais por meio da China, dizem os especialistas. Ao mesmo tempo, alguns componentes são falsificados pela China. Conseguimos rastrear com sucesso alguns desses componentes, e os últimos guardiões conhecidos são empresas chinesas. Isso significa que as empresas chinesas compraram os componentes de fabricantes e de uma série de intermediários. O desvio raramente acontece na fábrica que produz os componentes. Damian Splitters, diretor adjunto de operações da Conflict Armament Research, num comentário à CNN. A própria Rússia vem recorrendo a esquemas cinzentos semelhantes de importações paralelas há anos. Os componentes ocidentais estão em cada UAV russo e em cada míssil russo, como está convencido o chefe do serviço de inteligência ucraniano, Kirilo Budanov. Por exemplo, a federação usou componentes americanos, alemães e suíços na criação do drone de combate S-70 Hunter. Eles também usaram peças dos Estados Unidos da América, da Suíça e da Holanda para fabricar os drones falsos Gerbera. Nenhuma organização de fabricação ainda é responsável por nenhum desses suprimentos. Acreditamos que se algum desses fabricantes fosse responsável pela quantidade de microeletrônica encontrada, por exemplo, nos mísseis russos, eles realmente começariam a fazer mais nesse sentido. Vladislav Vlasiuk, comissário presidencial ucraniano para a política de sanções. Combater a evasão da Rússia das restrições impostas anteriormente será o objetivo do 15º pacote de sanções da União Europeia. É provável que ele amplie a lista negra da União Europeia. Ela incluirá novos indivíduos que serão proibidos de entrar no território da União e seus bens serão bloqueados na Europa, bem como empresas que violarem o regime de sanções da União Europeia. Quando aplicamos sanções, a Rússia tenta encontrar uma maneira de contorná-las. É por isso que devemos trabalhar ativamente contra essas tentativas. Um dos elementos do futuro 15º pacote de sanções será, sem dúvida, medidas contra os navios envolvidos na chamada Frota Sombra da Rússia, que é usada para contornar o teto do preço do petróleo imposto pelo G7. Isso é algo que deve estar em nossa agenda. Valdis Dombrovskis, vice-presidente da Comissão Europeia na reunião do Conselho de Ministros de Relações Exteriores da União Europeia. A Comissão Europeia pode revelar o rascunho do 15º pacote de sanções contra a Rússia na próxima semana, sem esperar que a Hungria substitua a Polônia na presidência da União Europeia. De acordo com Vladislav Vlasiuk, o comissário do presidente ucraniano para a política de sanções, o 15º pacote de sanções contém cerca de 70 itens em várias áreas e estará tecnicamente pronto em dezembro deste ano ou no início de janeiro de 2025. Reportagem Valeria Nekipelova, UATV News.